Fala, minha gente linda, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Hoje é um dia especial, por quê? Por quê? Will, é o nosso primeiro podcast. Uau, que massa, hein? E a gente não vai começar o nosso podcast de qualquer forma. A gente vai começar falando de coisa importante. Isso mesmo, muito importante, Ana. Fala aí o que a gente vai falar, Will. Vamos falar sobre sexualidade e vida cristã, meu amigo. Uhul. Se prepara, vai ser incrível. A gente vai ter uns minutinhos conversando sobre esse assunto que é polêmico, às vezes não é tão polêmico, às vezes já tá meio passado. Mas a gente vai falar sobre o que Deus tem sobre a sexualidade. Isso mesmo, e essa parte é muito importante, necessário que você esteja atualizado sempre em relação a isso. É por isso que nós sempre vamos falar sobre coisas importantes aqui nesse lugar. Exatamente. É isso, Exatamente. Ana? E qual que é a primeira pergunta? A pergunta Vamos começar. quente. Vamos Vai começar? Vamos começar. É agora, roda a vinheta. Tem vinheta? Não sei se tem. Vamos ver se tem vinheta. Alguém cria aí uma vinheta, por favor. Pensa uma vinheta legal aí, sei lá. Usa imaginação, Will, cara. O que a gente mais... A gente entra num contexto aí de igreja, a gente entra ali na igreja, e aí vai ouvir ali no culto às vezes, ou vai ouvir do amigo cristão, eu não transo, eu não faço coisa errada antes do casamento e não sei o quê. E às vezes passa meio batido, sabe? Parece que a gente escuta isso tanto, não pode transar, não pode ficar, não pode olhar pro amiguinho do lado, não pode ir lá na menina, não pode ir lá no menino, você tem que ficar trancado na sua, não se abra, não corra atrás e não sei o que, não sei o que. É. Agora, por que tudo isso, cara? Por que realmente é tão importante, tanto pra Deus como pra própria pessoa? Por que é tão importante assim, eu me guardar ou eu, enfim, esperar no Senhor, falando de uma forma bem bonita, né? Bem Esperar no Senhor. Bem cristã, assim, bem gospel. Aham. É uma boa pergunta, porque assim, nós estamos inseridos num corpo social que é bem complicado essa parte, porque a nossa sociedade é totalmente erotizada. É praticamente um culto em relação à área sexual. É uma característica bem hedonista, né? A busca do prazer pelo prazer. Isso acaba diretamente influenciando nossos jovens, porque, afinal de contas, as pessoas que vêm para a igreja são pessoas que têm todo um histórico. Tem pessoas que é nascida da igreja, né? E aquelas regrinhas todas que não pode, aí ele acha que não pode mesmo e tal, mas quando chega na adolescência, meu amigo, aquilo tudo vai explodir. E aí é tão intenso que a pessoa acaba fazendo coisas mais feias do que aqueles que não conhecem o evangelho. E sem falar que por causa disso, a identidade da pessoa, Ana, é totalmente desconfigurada e ela não consegue mais entender o seu propósito porque a sua identidade foi danificada. Então, há uma importância bíblica muito clara em relação de se guardar. E eu quero conversar sobre isso com você, respondendo a sua pergunta, pegando um texto que está lá em 1 Coríntios, a partir do versículo 12. Eu vou pedir para você ler, porque a partir daí nós vamos trocando a ideia, né? É um texto ponta a ponta. É um texto que precisamos trazer à memória e pensar sobre por que devemos nos guardar nessa área tão importante que é da intimidade. Por que Deus ele trata isso com tanta seriedade? Se você for olhar nas Escrituras, a Bíblia chega a dizer que é o único pecado que a pessoa comete contra o próprio corpo. Todo pecado é pecado, mas o pecado na área sexual é o único pecado que vai envolver 3 níveis, que é o nível do espírito, que é uma aliança espiritual, inclusive envolve a parte da alma, que é totalmente emocional, tem a ver com os instintos, com os desejos e paixões, e envolve o corpo, né? Então é um pecado que vai envolver essas 3 áreas, Ana. E olha só o que o texto vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Ana vai dizer assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixo ser dominado por nada. Um ponto que o texto vai dizer é o seguinte, que algumas pessoas não conseguem vencer essa área porque ele está sendo dominado por essa área. E o grande desafio cristão nosso, como conhecedor do evangelho, é permitir que Jesus governe todas as áreas, inclusive essa área. E olha só, é importante se guardar do pecado sexual, Ana, porque, primeiro, a Bíblia vai dizer que os impuros e aqueles que cometem a fornicação, que a fornicação é toda prática sexual fora de uma aliança de casamento, eles não herdarão o reino de Deus. E por quê? Olha só o versículo 13, vai dizer:
O alimento... Você quer ler, Ana? Aqui, ó. Pega o meu aqui, porque não tá vindo aí, né? Não. Temos um erro de um produção. erro técnico aqui da produção. Produção... Qual o versículo? 13. Vai pro 13. Fechou. Então, a partir do 13. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Primeiro ponto aqui, se você ver o texto, o nosso corpo é para o Senhor e ele não é para a imoralidade. Então, por que eu devo me guardar? Porque o seu corpo é do Senhor. Se você não sabe, o seu corpo, ele pertence a Deus. O dia que você entregou a sua vida para Jesus, sei lá, né? A pessoa pensa que a vida ela tá fora do corpo, né? Na verdade, tipo assim, se você entregou a sua vida, cara, está envolvido também a sua alma e o seu corpo. Então, tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Olha só no versículo 15. Vocês não sabem que o corpo são membros de Cristo? Tomareis os seus membros de Cristo e uniciar a uma prostituta? De modo nenhum. Como é que eu posso tomar aquilo que não é meu e unir a uma prostituta? E o versículo 16 vai dizer, não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Então assim, você começa a pegar o corpo que é de Cristo e começa a unir com outra coisa que não é permissão de Deus fazer. Então é bem complexo. Ó. Versículo 18 vai dizer, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Então, galera, é o seguinte, por que eu devo me manter puro? Primeiro, porque o seu corpo não é seu, é do Senhor. E Deus habita no seu corpo. É como assim, ó, Deus decidiu morar dentro de você e você pega esse corpo que não é seu e começa a entregar a prostituição, a fornicação, e aí, velho, já era. Entra a culpa, entra o medo, entra a vergonha, entra tudo aquilo que desonra a Deus. Então, devo me manter puro respondendo a pergunta, porque o meu corpo pertence a Deus. É isso, Ana. E é engraçado, né? Porque você vai crescendo nesse entendimento. Uhum. Né? Quando a pessoa se converte, a gente passa a aprender sobre, nossa, tem um Deus que me ama, tem um Deus que me protege, né? E aí, quando vem essa fala, né, de se guardar, de guardar o seu coração, também tem um versículo sobre isso, né? De guarda o seu coração, dele procedem as fontes de vida, né? E também está relacionado à alma, às emoções, né? Então, quando existe esse governo das emoções, eu também estou guardando o meu coração, né? Eu estou guardando a fonte de vida, né? Uhum. E eu acho isso muito legal porque a gente consegue ver a proteção de Deus nessa fala, né? Deus olhando e falando, não, eu protejo você, né, meu filho? Tipo, eu quero o seu coração guardado, eu quero o seu corpo guardado, né? Ele é meu e eu quero guardar ele pra mim, né? Uma forma também de proteger. Então, como a gente consegue ver o amor de Deus nisso, né? Eu acho que essa é a parte bonita, porque a gente às vezes fica, e eu também já fiquei muito tempo, você entra muitas vezes em contextos de regra mesmo. Não pode isso, não pode aquilo, não posso ficar, não posso olhar pro menino, né? Não posso fazer nada. Tipo, meu Deus, que ser cristão chato, não sei o quê. Mas aí você passa a entender as consequências, né, de você estar sempre se abrindo para alguém, de estar tendo relações e mais relações e sendo machucado. Né? Aí você passa a entender, nossa, mas espera, o que Deus tem a falar, né? Deus quer guardar o meu coração, Deus quer guardar o meu corpo, né? Para um dia eu ter isso com uma pessoa e apenas com uma pessoa, e com essa pessoa ser uma pessoa apenas, né? E ter essa intimidade só com uma pessoa, né? E olha a proteção que existe nisso, né? Exatamente, Ana. E outra coisa, a grande verdade é que as pessoas pensam de se guardar, se privar, tipo assim, suprimir os sentimentos que existem ali. Não, na verdade não é. É você entender que na Bíblia Deus vai nos instruir até como lidar com as emoções. E essas emoções, eu me refiro agora ao instinto, à paixão, ao se apaixonar, ao lidar com tudo isso, a Bíblia vai nos instruindo. E se torna algo lindo, porque você vai entender que cada sentimento, cada desejo que há em você é importante. Deus colocou esse desejo em você para ser desfrutado no devido tempo. A grande verdade é que o diabo vai sempre atacar para fazer a pessoa adiantar processos. Então, assim, ele vive uma vida desregrada, se entregando às paixões e sentimentos, às emoções, e quando devidamente ele precisa guardar uma aliança, não tem um princípio da fidelidade.
não tem o princípio da honra, não tem o princípio do respeito, então ele vai ter dificuldades quando ele estiver dentro de uma aliança de casamento para ter todas aquelas afeições, aqueles instintos, aqueles desejos. Ou seja, quando casa tá tudo liberado. Dá pra soltar o leão de dentro. Dá pra soltar o leão gosto dentro de você. Só que acontece, a pessoa não sabe lidar com a aliança. Quando ele entra na aliança de casamento, ele sente tipo assim, nossa, agora que eu posso, eu não quero. É uma coisa bem estranha, galera. Só que assim, então assim, tudo que eu devo guardar, eu guardo no meu coração. Isso é importante pra Deus. Cara, se Deus colocou todo esse emaranhado de sentimentos e desejos dentro de nós. Hormônios foram criados por Deus. Verdade. O sexo foi criado por Deus, galera. E a Bíblia fala que ele criou e chamou, disse que é muito bom. E é tão bom, eu não canso de dizer isso, que ele colocou para ser desfrutado num ambiente seguro chamado de casamento. Então, Ana, quem criou o sexo seguro foi Deus e chamou de casamento. E nós precisamos ter isso em mente. O detalhe é que as pessoas estão com dificuldade de lidar com as suas afeições, que é essa idolatria do sentimento. Eu preciso ter prazer, eu preciso ter prazer por prazer. Isso acaba desgovernando as afeições, fazendo com que uma geração se torne totalmente erótica e sensual, né? Então Deus ele quer governar no nosso espírito, a partir do nosso espírito organizar a nossa alma, que é as nossas memórias, desejos e emoções, e santificar o nosso corpo. Então, nosso corpo é importante para Deus. Deus está santificando o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Nós somos tricotômico e todas essas áreas são importantes para Deus. O nosso corpo é a habitação de Deus. E Deus não vai pegar a casa dele, que é a habitação dele, e tratar de qualquer maneira. Então, é necessário nós termos isso em mente. Um texto que eu quero deixar aqui para nós conversar sobre esse tema é Romanos 6,13. Lê para nós, Ana. Romanos 6,13. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Olha só o 14, lê para nós. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, assim, Então a gente não é dominado pelo pecado, aí tá uma novidade, hein? Você é livre, cara. Não tem como usar mais essa desculpa. A Bíblia já tá... eu não consigo. A carne é fraca, né? O pessoal fala, a carne é fraca, mas a Bíblia fala que o espírito é forte, cabeção. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Entenda que... E aí surge uma outra pergunta, né? Se Deus quer que eu me guarde, a pergunta é como eu consigo me manter puro? Como fazer isso e ser feliz nisso? Boa. Como fazer isso e não ser, meu Deus, eu tenho que me manter puro. Ai, Jesus, não acredito. Vou ter que controlar tudo dentro de mim. Ai, esses hormônios. Eu gosto muito de um testemunho de uma pessoa chamada os pais da igreja, que é um cara chamado Agostinho. E Agostinho foi um monge católico na época, né? E ele contribuiu muito na nossa teologia. Ele é um cara assim, extremamente inteligente, então muita coisa que nós entendemos de teologia tem a ver com Agostinho. A Igreja Católica fala que é o Santo Agostinho, mas Agostinho era um homem, um teólogo, e ele viveu até os 30 anos dentro de um prostíbulo. A história conta que ele bem me prova que a mãe dele era prostituta, ou e aí ele foi morar, eu sei que ele morou bastante tempo nesse contexto de promiscuidade, e esse cara se converteu a Jesus. E ele se converteu a Jesus, Ana, e viveu castidade até o final da vida dele. E um dia perguntaram assim, quem não sabe o que é castidade, meu amigo, é não casar, é não transar, é ficar guardado e santificado para Deus em tudo. E aí um amigo dele perguntou assim, Agostinho, como é que você aguenta, cara? Como é que você suporta, você que viveu nesse contexto a sua vida inteira e agora você virou monge, não se deita mais com mulheres, você não procura mais a prostituição, não se embriaga, como é que você aguenta? E a resposta de Agostinho é o seguinte, eu me guardo porque eu encontrei um amor maior. Então, enquanto você ficar concentrado na regrinha, eu não posso, ai meu Deus, eu não consigo, é porque você não encontrou em Deus a revelação necessária para você se santificar para Ele. Então, o primeiro ponto talvez seria, eu preciso ser honesto, né? Deus me ajude. Me ajuda a ver o amor que eu não estou vendo.
né? Me ajuda a ver aquilo. Porque, sabe, revelação, ela vai abrir o caminho de renúncia. Então tem pessoas que não conseguem renunciar ao pecado porque não teve uma revelação de Jesus. Esse que é o problema. E falar para as pessoas de santificação sem essa pessoa conhecer Jesus é um problema muito sério, porque ela nunca vai entender o que estamos de fato dizendo. O que é oferecer os nossos membros a Jesus ao invés de ser o pecado. Na verdade, se você ler Romanos 6 na sua casa, você vai perceber uma coisa. A mesma disposição, a mesma avidez que eu tinha para cometer pecado, essa mesma disposição, essa mesma vontade, eu vou focar em agradar a Jesus. É a mesma vontade. Então, viver para Deus, se santificar, Ana, é você focar a vontade. Não é deixar, tipo assim, igual um caminhão desgovernado, né? É você intencionalmente, ser intencional. Cara, assim como ofereci o meu corpo para o pecado uma vez, agora eu decido oferecer o meu corpo para Jesus. Vai dizer assim, ó: não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-lhe, é intencional, a Deus como quem voltou da morte para a vida. E o pecado não terá domínio sobre vós. Então, assim, como purificará o jovem o seu caminho? Como se manterá puro? A Bíblia responde, né? Em Salmo 119, 9. Essa é duas perguntas. Como o jovem purificará o seu caminho e como ele se manterá puro? O texto vai responder: observando a lei do Senhor. Então, assim, vai ter que orar, velho. Vai ter que ler a Bíblia. E vai ter que amar Jesus. Vai ter que amar Jesus. Eu acho que volta muito para essa questão do amor, né? Essa é a nossa maior motivação de existência, né? Não é só, até essa questão de não só abrir a sua Bíblia, também, eu preciso abrir a Bíblia e ler. Eu preciso orar. Verdade. Agora eu vou calcular aqui 15, vou colocar no cronômetro 15 minutos de oração por dia. Tô mais crente agora. Agora eu tô mais crente, agora vamos subindo o nível. Né? Mas assim, é aquela revelação realmente, nossa, eu tenho um pai que me ama, um pai que me protege, que me cuida, e eu agora quero me relacionar com ele, e eu vou desenvolvendo realmente um amor por ele, um amor por, nossa, eu tô sentada aqui, eu tô lendo a Bíblia, e ele começa a falar comigo, e eu começo a ler um versículo, e Deus começa a falar: filho, eu te amo, filho, eu tô com você, eu tô aqui, eu tô revelando pra você a minha palavra, né? E aí você começa a sentir, não, pera, vai além, né? Vai além de uma questão de eu fazer os 15 minutos de oração. Né? Vai uma conexão real, tipo, uma coisa real mesmo, né? Porque Deus é real de fato, né? Deus é um Deus totalmente relacional, é um relacionamento. Ele diz assim: filho, o seu corpo é importante para mim. E eu tenho alguém, todo esse desejo que você tem, meu amigo, todo esse fogo aí que nunca dorme, nunca apaga, ele tem um objetivo, cara. E esse objetivo tá para ser desfrutado dentro do casamento. O detalhe é: aprenda a viver as fases da sua vida. Processo. Aprenda a viver os processos. E sabe, é um relacionamento, só que um relacionamento também tem hábitos saudáveis. Não é algo totalmente desgovernado, né? Ou seja, você precisa criar o hábito, e o hábito, depois de aprendido, vai te mudar. Então, assim, tem que ter sacrifício, porque assim, assim como Jesus se entregou por mim, ele espera que eu me entrego a ele. É tipo, cara, eu dei tudo que eu sou pra você. O que você tá dando pra mim? Entrego pra você a minha vida, Jesus. Só que aí o seu tempo você não dá pra Jesus, as suas emoções você não dá pra Jesus, a sua juventude você não entrega pra... E nem o seu corpo pra Jesus. Aí você fala que entregou a sua vida. Eu não sei o que significa a vida. Talvez a salinha, né? A entrada da porta da sua casa em vez de ser a casa inteira. Então Jesus quer tudo ou nada, Ana. Essa é a verdade. Se você for radical para com Jesus, você vai conseguir vencer o pecado. Esse que tá o detalhe. E aquele negócio, não, mas Deus me cobra radicalismo. Deus me cobra tudo. Cara, ele deu tudo, né? A pergunta é: por que ele tá pedindo tudo, né? Ele deu tudo. E fechando aqui esse bloco, né? Eu penso assim, as pessoas pensam que a vida com Deus é uma vida sem graça. Se você não transar, se você não beber, se você esperar, se você for santo, tipo assim, olha lá o santo, não é virgem, quer se guardar pro casamento. Por que isso, cara? Porque eu amo Jesus o suficiente de confiar essa área também a Ele. Aqui tá o detalhe. Eu acredito, Ana, numa geração santa, jovens virgens que se guardem e não vai ter vergonha nenhuma e de falar isso. Cara, eu sou virgem mesmo, e daí? Tá com inveja? Não se aguenta? Porque quem governa a minha vida é Jesus. E outra, se o teu êxtase de prazer da tua vida é transar, mas que sem graça, né, mano?
Se não consegue achar graça em, sei lá, tomar um chá com os amigos, porque crente faz o quê? Crente come, né? Toma chazinho, toma coca, já que não é muita bebida, né? É. Então, assim, e é muito prazeroso, e dá risada, e conversa, e conhece pessoa, e joga play, e se não joga play faz outras coisas. E mais do que isso também, isso tudo é importante, nós que somos cristãos, cremos no Evangelho, estamos envolvidos com uma obra muito maior. Uma obra que é muito maior do que sexo, é muito maior do que prazeres momentâneos. A nossa felicidade, nossa realização está pautada em algo que é eterno. Todas essas coisas que conversamos aqui é transitório. Então, assim, não vamos trocar aquilo que é transitório por aquilo que é eterno. Né? Estamos envolvidos em um reino que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Se esse reino é tudo isso, por que eu não tenho desfrutado? Porque talvez você tenha uma mente religiosa ainda. É simples assim. Se o reino de Deus é o poder de Deus manifesto ao nosso favor, se eu tenho esse desgoverno em mim, significa que eu preciso rever alguns valores. E, cara, nós que somos cristãos, velho, nós estamos envolvidos numa missão que tem a ver com a eternidade, tem a ver com Deus, com o poder de Deus. Então, essas coisas transitórias, Deus nos dá como prazer, sim. O jovem cristão casado deve transar e muito, né? O jovem não, né? O velho cristão o velho também. Boa. O velho também, né? Mas assim, é saber que cada coisa tem o seu momento. E se você é solteiro, deve ser intenso para com Deus. E quando casado, precisa continuar a ser intenso. Mas é só viver as fases com alegria e gratidão. É isso, pô. Então, fechando por que é importante? Porque tudo que você tem é de Deus, inclusive a sua vida, o seu corpo. A sua vida, o seu corpo e as áreas que envolvem a sua vida. Como que eu devo me guardar? Observando a palavra, sendo radical para com Deus e vivendo intensamente. Quer saber mais? Cola no F5, não é isso, Ana? Sim, F5. Todo sábado, às 19 horas. Só vem.